que as bênçãos divinas acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Hoje a gente vai entrar num terreno que mexe muito com a forma como a gente enxerga a Bíblia. Mexe bastante. É daquelas análises que viram a chave, sabe? Com certeza. Por quê? Para quem nos acompanha, pensem com a gente. Existe uma tensão, tipo um abismo imaginário que a gente acaba criando entre os dois testamentos, né? Nossa, sim. Aquela ideia clássica do Deus do Antigo Testamento ser puro fogo e juízo. Exato. E aí chega o Cristo do Novo Testamento super acolhedor, abraçando os marginalizados. Fica parecendo que Jesus trouxe uma ideia radicalmente nova sobre quem Deus é. É como se ele estivesse corrigindo o Pai, né? O que não faz sentido. Pois é. E a nossa missão hoje é investigar exatamente isso. Será que Jesus mudou o roteiro? Ou será que ele só deu, tipo, carne e osso aquilo que o Antigo Testamento já revelava o tempo todo? E aí que entra o material da nossa análise de hoje. Sim, hoje a gente vai focar no livro Manso e Humilde, do autor Danny Ortlund. E olha, esse livro pede pra gente repensar muita coisa. Sim, vamos desempacotar isso? Vamos com bastante energia porque a tese dele é fascinante. É uma desconstrução super necessária para a gente entender a coerência das escrituras. E o legal, o que é fascinante aqui, é que o Ortlund não está inventando uma teologia moderninha para deixar a Bíblia mais palatável. Ele vai buscar lá atrás, né? Exatamente. Ele resgata uma visão muito antiga. Ele cita o reformador João Calvino, que usou uma analogia perfeita para isso. Calvino dizia que o Antigo Testamento é uma revelação verdadeira de Deus, mas tipo opaca. Opaca. Como assim opaca? Imagina uma daquelas janelas de banheiro, sabe? Com vidro jateado. Ah, sim, que a gente só vê os vultos. Isso. A luz que passa por ali é real. Se alguém passar do outro lado, o movimento que a gente vê é verdadeiro. A silhueta está ali. Mas faltam os contornos nítidos. Faltam os detalhes finos. Nossa, genial isso. É muito bom. E o Novo Testamento seria um momento em que alguém simplesmente abre essa janela de vidro jateado de par em par. Então Jesus não descarta o Antigo Testamento, ele traz o foco. Ele é a culminação de tudo que Deus já vinha revelando há milênios. E, para provar que essa janela de vidro jateado já mostrava um Deus cuja essência é o amor, o autor nos leva para um lugar que, olha, sendo bem sincero, seria o último palpite da maioria da galera. Ah, com certeza, ele não vai para os Salmos alegres. Não. Ele não escolhe o frescor lá do Éden antes da queda da humanidade. Ele puxa a gente direto para a fumaça e para os escombros do livro de Lamentações. Um livro pesadíssimo. Muito pesado. E para quem nos ouve ter a dimensão exata, a gente precisa dar um passo atrás e pintar esse cenário histórico. Estamos no ano 587 a.C. Época da Babilônia, né? Isso. Os babilônios eram a superpotência militar da época e eles tinham acabado de cercar e invadir Jerusalém. E assim, o cerco causou uma fome tão extrema que os relatos históricos são indescritíveis. A cidade inteira desmoronou. É um cenário de morte absoluta. Completamente. E o autor de Lamentações, que tradicionalmente o pessoal identifica como o profeta Jeremias, ele tá, literalmente caminhando sobre o cemitério a céu aberto da própria nação. É a maior catástrofe que eles já tinham enfrentado. E o que me impressiona e que o livro destaca muito bem é que, mesmo nesse abismo histórico, o que a gente encontra ali é uma das construções literárias mais brilhantes e intencionais do mundo antigo. Não é só um diário escrito no desespero, né? De jeito nenhum. Lamentações não é um texto caótico. É uma obra de arquitetura poética de altíssimo rigor. O livro todo tem 5 poemas, que são 5 capítulos. E se a gente for olhar no original, no hebraico, tem um padrão matemático aí. Os capítulos 1, 2, 4 e 5 têm exatamente 22 versículos cada um, seguindo as 22 letras do alfabeto hebraico. Uau! Como se dissesse que eles estão sofrendo de A a Z. Exatamente isso. Mas aí chega o capítulo 3, que é o do meio, e ele quebra o padrão dobrando a aposta, quer dizer, triplicando. 66 versículos? Isso, 66 versículos. O autor construiu, uma caixa forte literária para conter esse oceano de sofrimento. E no exato centro teológico e estrutural, no versículo 33 desse capítulo 3, está a tese que o Ortlund resgata.
E esse versículo diz: não lhe alegra o coração humilhar e afligir os homens. Sabe, quando eu estava lendo sobre essa estrutura, a imagem que me veio foi a de uma ampulheta gigante, ou um alvo de dardos. Como assim? Tipo, todo aquele peso narrativo terrível, todo o choro da invasão da Babilônia, tudo isso é afunilado pela matemática do texto para cair num único ponto de impacto. E o ponto não é sobre a dor deles, mas sobre o que Deus sente em relação a essa dor. Uma observação perfeita. Mas a minha dúvida é, por que a localização milimétrica desse versículo muda tanto o jeito que a gente deve interpretar a calamidade no resto do livro? É que, no mundo antigo, a estrutura é a mensagem. O jeito que o texto é montado aponta onde está a âncora do argumento. Ao cravar essa frase bem no centro cirúrgico do livro, o autor está dizendo que, se a gente tirar esse versículo, Lamentações vira só, niilismo puro. Vira o retrato de um Deus sádico, né? Exato. Mas, ao centralizar que Deus não se alegra com a aflição, ele planta a esperança no meio do caos. A dor é real, o juízo é factual, mas o coração de Deus não se deleita com isso. Mas olha, isso cria um problema lógico gigantesco, a gente não pode ignorar isso. É o elefante na sala, né? Total, porque tem a afirmação explícita que é reconfortante. Não lhe alegra o coração. Mas a premissa implícita aí é brutal. Deus de fato está afligindo e humilhando eles. Sim, ele está agindo. Então, se o coração dele não se alegra com a aflição, por que ele decreta que a Babilônia invada Israel? Quem está puxando as alavancas aqui? Dá a sensação de que a soberania de Deus entra em rota de colisão frontal com os sentimentos dele. Essa é a encruzilhada perfeita. E o legal é que o autor não tenta higienizar a soberania de Deus para deixar a gente confortável. A Bíblia é bem crua sobre isso. Sem filtros, né? Sem filtros. Ela não tenta proteger Deus da responsabilidade pelo que acontece na história. O livro deixa claríssimo que Deus governa sobre tudo, desde os dias de sol até as piores tempestades, e dá exemplos super do cotidiano. Tipo coisas pequenas mesmo. Sim, desde uma unha encravada ou um resfriado, até coisas mais densas, tipo a traição de um amigo, uma dor crônica que não passa, ou um chefe insuportável. Nada disso escapa do controle dele. Caramba. E ele cita até um catecismo histórico que diz que nenhum fio de cabelo cai, nenhum pardal cai no chão sem a permissão do pai. O universo não é um cassino. Certo. Então, só para deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo, Deus está punindo Israel pela rebeldia deles. Ele entrega o povo à Babilônia como consequência justa. Mas a dor que resulta disso não reflete a disposição interna dele. O autor chama isso de relutância divina, né? Isso. Uma relutância. Olha, a gente sempre ouve aquela analogia clichê do cirurgião. O médico que corta para curar e causa dor sem gostar da dor. Mas eu acho que a gente pode ir além. Manda bala. Imagina um músico apaixonado, dono de um violão raríssimo, tipo, inestimável. Ele ama aquele violão. De repente rola um desabamento. Uma pessoa fica presa sob uma viga pesada. Nossa, ok. A única alavanca forte o suficiente para erguer a viga é o braço daquele violão histórico. O músico não hesita. Ele quebra o instrumento para usar a madeira como alavanca. Ele destrói o que ele ama. Isso. A ação é violenta, mas a motivação, o que empurrou ele, foi o impulso vital de resgatar. Só que não vou pedir desculpas por ser um pouco cético aqui. Pode falar. Como a gente pode dizer que o Criador Todo-Poderoso de galáxias age com relutância? Não é absurdo sugerir que a força suprema do universo entre em conflito consigo mesma? Parece mesmo uma contradição insuperável. Mas só se a gente pensar em Deus como uma máquina impessoal de poder. O ponto é que não é um conflito de poder, é uma hierarquia de disposições. Como assim, hierarquia de disposições? Para decifrar isso, o livro traz o peso de gigantes da teologia histórica, homens que passaram décadas estudando isso. O Ortlund fala dos puritanos, principalmente o Thomas Goodwin e o Jonathan Edwards. Ah, sim. E a resposta deles não foi diminuir o poder de Deus. Eles fizeram uma distinção entre o que a Bíblia chama de obra natural de Deus e a sua obra estranha. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O conceito de obra natural e obra estranha. Porque, para quem nos acompanha hoje, às vezes tendo crescido com uma visão muito punitiva da religião, isso pode dar um choque de realidade.
Mas antes, quem eram esses caras? Esse é o ponto-chave. Nós estamos falando de teólogos liberais que querem criar uma positividade tóxica. O Jonathan Edwards é o autor do sermão mais aterrorizante da história americana. Aquele pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Esse mesmo. Ele falava de inferno com imagens vívidas, pessoas penduradas por uma teia de aranha sobre as chamas. E o Thomas Goodwin foi um dos arquitetos da Confissão de Fé de Westminster. Que é um documento super rigoroso sobre o juízo divino. E implacável. Eles pregavam fogo e enxofre, não poupavam ninguém do terror da ira de Deus. No entanto, esses mesmos homens não tinham medo de falar sobre juízo e justamente porque estudavam muito, chegaram à conclusão impressionante de que a essência natural de Deus não é a ira, é a misericórdia. Exatamente. Mas qual foi a lógica deles para dizer que a misericórdia é obra natural? Verdade. O amor e a misericórdia são o estado contínuo dele. É o que transborda dele, sem precisar de nenhum estímulo externo. Entendi. Ele não precisa ser provocado para amar. Isso, essa é a obra natural. Por outro lado, o juízo e a punição, que lá em Isaías são chamados de obra estranha, só existem porque surgiu uma anomalia de fora. O pecado, a rebelião humana. O Goodwin argumenta que na justiça Deus alcança um fim superior, mas rola uma espécie de violência à própria compaixão dele. Ele precisa ser intensamente provocado para punir. Mas para perdoar... Aí é de todo o coração, né? Como diz em Jeremias. Isso. O perdão é a engrenagem dele girando livremente, sem atrito. Mas isso levanta um problema sobre a coerência de Deus. Se a misericórdia é o estado relaxado e a ira é estranha e reativa, isso não anula a justiça. Tipo, não faz de Deus um juiz fraco que prefere fechar os olhos. Como esses atributos coexistem sem se destruírem? Aí a gente tem que olhar para a doutrina da simplicidade de Deus. Simplicidade aqui não é que ele seja fácil de entender, mas que ele não é composto de partes. Não é um gráfico de pizza. Exato, não é um gráfico de pizza onde 30% é amor, 30% é justiça e eles competem por espaço. Ele é 100% amor e 100% justiça o tempo todo. E a ira de Deus, na verdade, é uma expressão do amor dele. Peraí, como a ira pode ser uma expressão de amor? Pensa assim, se uma pessoa ama muito crianças, essa pessoa vai sentir uma repulsa imediata, uma ira gigante e justa contra qualquer esquema de exploração infantil. É verdade. A ira vem porque ela ama o que está sendo ameaçado. Amor. Ela é alimentada pelo amor ao que é puro. Então a justiça de Deus é a defesa feroz do mundo bom que ele criou. O amor é a fonte, a ira é a resposta protetora. Uau! E o mais incrível é ver essa complexidade logo no Gênesis. Antes do dilúvio, no capítulo 6, diz que a maldade humana pesou no coração de Deus. Ele não manda o dilúvio dando risada. De jeito nenhum, o coração estava pesado. E depois no capítulo 8, quando as águas baixam, ele decide nunca mais destruir a humanidade daquela forma, e o texto diz que ele fez isso no coração dele. As duas decisões saíram do mesmo coração. E isso muda tudo sobre como a gente lê o Antigo Testamento. O Ortland mostra que a Bíblia insiste em mostrar qual dessas obras flui com mais naturalidade. Tem um texto em Oséias, no capítulo 11, que é comovente. Oséias 11 é maravilhoso. É Deus descrevendo o relacionamento com Israel como um pai ensinando a criança a andar. Ele diz, eu os tomei nos braços, atraí com laços de amor, me inclinei para alimentar. É uma intimidade doméstica, mas o povo responde com traição máxima. Vão adorar ídolos que exigiam sacrifício humano. E a nossa lógica humana ditaria que, diante disso, a resposta tinha que ser aniquilação fulminante. Deus deveria varrer eles do mapa. Mas no versículo 8, Deus quase entra numa negociação agonizante com ele mesmo. Sim, como eu poderia desistir de você? Exato. O meu coração está comovido, as compaixões se despertam. O autor aponta cirurgicamente que, se a gente fosse seguir os nossos instintos, a gente pintaria Deus com as nossas neuroses. É o que a gente faz o tempo todo, né? Sim. A gente acha que ele é severo, exigente e que a misericórdia é um acidente num dia bom.
E a Bíblia pega isso e vira de cabeça para baixo. E é maravilhoso ver como isso se conecta com Jesus no Novo Testamento. Quando a gente entende essa mecânica do Antigo Testamento, que a misericórdia é o estado natural, Jesus faz todo sentido. Fica tudo claro. Quando Jesus toca pessoas doentes, quando chora no túmulo de Lázaro ou quando janta com pessoas marginalizadas, ele não está inventando um Deus novo. Ele está seguindo o roteiro do Pai à risca. A disposição natural de Deus ganhou cordas vocais, ganhou um rosto que chora. Eu acho que a gente pode cristalizar tudo isso com uma imagem prática. É tipo aquele teste de reflexo no médico, sabe? Aquele do martelinho no joelho? Esse mesmo. A gente senta na maca, pernas relaxadas, e o médico bate o martelinho. A perna chuta para frente sem a gente pensar. É o reflexo natural do corpo. Aham. Se a gente pudesse, de forma bem reverente, pegar Deus desprevenido e bater com esse martelinho metafórico no joelho dele, a reação involuntária não é atirar um raio. O reflexo não é a raiva. O impulso profundo de Deus, diante da nossa quebra, é abençoar, é restaurar. Se conectarmos isso com o quadro geral, a força disso é transformadora. Descobrir que a aflição não traz alegria a Deus tira aquele terror paralisante da religião. Então, o que tudo isso significa para a gente no mundo real? Porque o coração desse estudo exige uma avaliação implacável da nossa parte. Nós temos o hábito terrível de projetar no Criador as nossas reações mesquinhas. A gente se ofende fácil, né? No trânsito, com mensagem do celular. Pois é. E aí a gente acha que Deus passa a eternidade ofendido com a gente também. Que ele está lá de braços cruzados com um caderninho, anotando as nossas falhas. E isso é o fim daquela espiritualidade baseada no medo. Quando cai a ficha de que ele quer nos curar, a gente para de fugir de Deus quando erra. A gente passa a correr para ele. E é exatamente com isso em mente que vamos finalizar o nosso mergulho profundo de hoje. Fica uma última reflexão para que nos ouve levar para o resto da semana. Se a gente conseguisse desligar essa nossa intuição punitiva, se abraçássemos a visão bíblica de que ele é irresistivelmente tendencioso à misericórdia, como isso alteraria a forma como a gente se trata depois de um erro? E mais importante, como mudaria a forma como a gente julga as falhas das pessoas ao nosso redor? Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Deus abençoe todos os ouvintes.